tentando guardar aí segunda e terça-feira num repouso aí, mas está melhorando. Amém? Vamos lá. Diz assim o texto, por favor, todos acompanhem. A quem não tem Bíblia, acompanhe no altar. A versão que nós utilizamos é a NVT. Não é diferente, só algumas palavras que são mais esclarecidas. O pessoal da internet, eu teimo esquecer que eu estou na internet, lá no YouTube, no canal do YouTube, de forma específica. Quero cumprimentar os irmãos e desejar um bom dia para você e um ótimo culto, aonde você está, de repente no seu trabalho, né? No hospital ou até na sua casa, por um meio ou outro não conseguiu chegar. Sinta-se abraçado pela Helbot. Amém, Helbot? Não faz sentido, olha como é que começa o texto, que absurdo, né? Não faz sentido acender uma lâmpada e depois esconder ou colocá-la sobre um cesto. A palavra que nós estamos lendo aqui, ela já nos adverte, e é bastante interessante que a gente possa observar o tempo da palavra e o verbo dela, e na verdade o sentido dela. Não faz sentido, ou seja, em hipótese nenhuma deve-se fazer acender uma lâmpada e depois escondê-la ou colocá-la sob, presta atenção, não é sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada em um pedestal, onde a luz é vista por todos que entram na casa. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, o seu corpo se enche de luz. Mas quando seus olhos são maus, o seu corpo se enche de escuridão, que também é trevas. Portanto, tomem cuidado para que a luz não seja na verdade escuridão. Olha que coisa incrível. Portanto, tomem cuidado para que a luz não seja na verdade escuridão. Se estiverem cheios de luz, sem nenhum canto escuro, sua vida inteira será radiante, como se uma lamparina o estivesse iluminando. Eu vou ler um verso e vocês lêem outro, para que a gente tome mais conhecimento ainda do que estamos ouvindo nesta manhã. Pode ser? Pode ser? Fala para o irmão do seu lado, você pode ler comigo? Obrigado. Isso aqui veio, o Bocatov está aí? O Jefferson não, né? Isso aqui veio, ele que me deu lá de Israel mesmo. Aqui se coloca o azeite, a combustão, né? E o fogo sai por aqui. Uma lamparina ou um lampião da moda mais antiga, medieval aqui, feita de barro, de um material de argila, alguma coisa parecida, tá vendo? Isso aqui, ó, não é um lampião, uma lamparina com um lampião com combustão, né? Com gasolina, diesel, como nós utilizamos hoje, ou moda querosene, né? Aqui era no azeite e acendia. Olha aqui que legal aqui, ó. Quem nunca viu isso aqui, ó, em mãos? Quem nunca viu? Segura aí. Depois vocês pegam aí, pode ver, só não leva para casa, viu? Eu vou ler um e você lê o posterior, beleza? A gente vai revezar, são 4 versículos. Eu começo. Não faz sentido, verso 33, acender uma lâmpada embaixo e depois escondê-la ou colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada em um pedestal, onde a sua luz é vista por todos que entram na casa. A igreja. Parabéns pela leitura. Portanto, calma, se alguém querer ler no meu lugar. Portanto, tome cuidado para que a luz não seja na verdade escuridão. Que legal, né, gente? Que palavra. Põe a mão no seu coração. Pai, sabemos que também o coração é uma fonte de luz. Então não somente os olhos,
mas que o nosso coração, nossos olhos, o nosso corpo, a nossa alma seja iluminado pelo Senhor. Nos rendemos à Tua palavra e queremos examiná-la e trazer aquilo que ela pode trazer de reflexão e de melhora para nossas vidas. Nos abençoe na manhã desse domingo, em nome de Jesus. Amém? A candeia, ela jamais pode acender se ela não tiver um meio de combustão. Se eu pegar e atear um fogo aqui, é arriscado até apagar, porque não tem um meio de combustão aqui. Não tem nada em que possa conduzir. Se nós ligarmos ou ligamos uma luz aqui, essa luz que está ligada, ela certamente está conectada a um fio, que ele está energizado ao quadro, que o quadro está energizado pela luz que vem de fora da companhia de eletricidade. E a eletricidade está chegando aqui através de um gerador, através de uma usina. Tudo tem um fundamento. Tudo tem um fundamento. Ninguém brilha sozinho. Ninguém brilha. Por isso que ele diz: eu não divido a minha glória por ninguém. Por quê? Porque se tem alguma coisa dando certo na sua vida, o culpado disso, no modo bom, é Deus. Se tem alguma coisa em que você está iluminado, a palavra iluminado é estar avantajado, né? Alguma coisa que você está num pedestal, alguma coisa como na tipologia que diz que a lamparina é colocada num lugar bem alto. Se tem alguma coisa que Deus tem exaltado a sua vida, o culpado disso é Ele. A Ele a honra, a Ele a glória e a Ele o louvor. O texto diz pra gente que não faz sentido. Repete comigo: não faz sentido. Toda a igreja, por gentileza, diga: não faz sentido. Após acender, se esconder. Não faz sentido. Acendeu a lâmpada. E se você vê o verso que nós acabamos de ler agora, de número 33, não faz sentido acender uma lâmpada e depois escondê-la, colocá-la sob um cesto. O que ele está dizendo para a gente? Sobre um cesto. É um cesto mesmo, só que é sobre um cesto, debaixo do cesto. Não é sobre, em cima. Então não adianta eu acender. O que adiantaria se eu acendesse essa lâmpada, ou acendesse uma vela, ou acendesse alguma coisa que vai iluminar a gente e eu colocasse debaixo dessa mesa? Teria algum sentido, irmãos? Teria algum sentido? Qual o propósito da lamparina, irmãos? A gente acenda ela e coloque ela num lugar de destaque, de preferência o lugar mais alto. Por que o lugar mais alto? Porque o lugar mais alto traz luz em todos os lugares da casa. Não adianta eu colocar nem aqui, porque aqui vai me trazer sombra para cá. O que Deus quer dizer isso? Ele quer dizer que a gente precisa estar no centro da vontade dele. Quando a gente está no centro da vontade de Deus, qualquer lugar em que a gente esteja, nós somos sal e nós somos luz, e não há lugar para sombra, não há lugar para trevas, e nenhuma parte, nenhuma área da nossa vida andará em escuridão. Alguém pode dizer um amém aí, por favor? Se nós acendermos essa lamparina e colocarmos ali, perdemos o efeito dela. Desgaste. Gasto do que o combustível que a gente vai colocar aqui, do nosso tempo, e perdeu o propósito, perdeu o sentido. Então não se esconde após estar ligado. Não se esconde após ser acendido, aceso. Não se esconde nada. E o que Deus quer dizer conosco nessa manhã? Nós precisamos nos expor de verdade. Se nós aplicarmos essa lamparina, é uma tipologia de pessoas. Essa lamparina ligada é o Senhor falando claramente conosco que assim somos nós. E não adianta, irmãos, ser um crente ou um cristão 007, ninguém te conhece, relacionamento anonimato. Eu já falei, irmãos, e vou tornar a repetir. Entrou numa faculdade, põe o pé na porta e fala: pessoal, eu sou crente, na primeira entrevista, mas eu vou manchar o filme, vou deixar eles ver as obras. Não, irmãos, já falo o que você é, porque aquilo não é nem para eles, é para você. Porque uma vez que você se declara o que você é, você vai ter que sustentar isso até o último período. É a mesma coisa num trabalho. Chegou na entrevista, falou que é crente, para o chefe, para o supervisor, a quem seja, você vai ter que sustentar isso para sempre. E no dia que você estiver mal, você vai lembrar de quem você anunciou lá no início. Está comigo aí, não?
Então não tem efeito ligar uma luz, ligar uma lamparina. É como se eu ligasse uma lâmpada dessa, mas deixasse ela sobre o forro. Ia trazer algum tipo de iluminação para nós aqui na parte de baixo? Não ia. Se todas as lâmpadas fossem viradas para cima, o isopor jogasse para cima. E nem adianta também, irmãos, olha para cá. Foi bom estar apagada hoje, viu, menina? Não adianta nem ser lâmpada assim, ó. Olha para lá. É lâmpada. É lâmpada. Deixou de ser? Mas tem efeito? Então você não está só por estar. Você não precisa estar só por estar. Olha aí, é lâmpada. Está ocupando lugar, mas não está cumprindo um propósito. É ou não é? Obrigado, menina. Depois tu acende, por favor. Está num lugar, mas não cumpre propósito. Então não adianta, irmãos. E ele diz para nós que não dá para colocar sobre, que é embaixo de algum lugar. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal. A palavra pedestal quer dizer no lugar mais alto da casa. Porque esse lugar mais alto, ela tem um efeito absurdo. Ela vai nos seus 360 graus e ilumina tudo. Ninguém fica no escuro. E ele vai dizer sobre o nosso corpo, agora dizendo, um membro do nosso corpo chamado olhos, ele vai dizer, seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Olha que legal. Se seus olhos forem bons, seu corpo será luz. Mas quantos maus, seus olhos forem bons, seu corpo se enche de luz. Mas quando são maus, o seu corpo se enche de quê? Então eu que sei, irmãos. Eu que sei, por exemplo, num carro eu tenho farol. Tem ou não tem? Existe um botão que você vira ou aperta para iluminar. Você bate com o carro se você quiser. Está numa estrada muito escura. O mundo é tenebroso. O mundo é escuridão, o mundo é trevas, o mundo é do maligno. Mas eu tenho um dispositivo para iluminar. Eu é que sei se eu vou apertar o botão e ficar à mercê da estrada. Porque eu tenho 2 faróis e não estão ali de enfeite. Eu tenho 2 olhos e Deus mandou enxergar as coisas boas. A mesma colocação seria para mim. Eu tenho 2 olhos, mas se eu fechar os meus olhos, Vera, para aquilo que é bom, eu vou, na verdade, começar a enxergar o que é ruim. Eu que decido aonde eu vou colocar os meus olhos. O bem e o mal sempre existiu. As pessoas são providas de coisas boas e coisas ruins. As pessoas, elas têm as 2 facetas delas. Se você olhar para alguém e olhar só o que é ruim, você vai achar que aquela pessoa é imprestável. Mas aquela pessoa em que você acha que uma área dela é ruim, ela tem uma área boa. Então tem que às vezes aproveitar e colocar meus olhos no que é bom também. Sim ou não? Até porque eu também tenho um farol meio apagado. Às vezes eu critico, irmãos, o carro que está lá, o cara está com o farol queimado lá, o carro que está vindo na minha mão lá, irresponsável. Você já olhou o teu farol? Que de repente você está falando de algo que você está vivendo. Sim ou não? O que adiantou olhar a lâmpada dos outros? O Gabriel muito sabe. Esses dias a gente trocou uma lâmpada de um. Falei, Gabriel, eu detesto carro com lâmpada queimada. Eu acho que o carro fica cego, tanto na dianteira quanto na traseira. E esses dias eu peguei o carro da esposa e eu vi que um farol estava queimado. Aí eu dei um tapinha, que às vezes, né? Funciona aí, cara. Não funcionou. Deu um trabalho, irmão, para tirar a lâmpada, irmãos. Mas deu um trabalho, tive que tirar a caixa de fusível, quase montei o motor. Mentira. Aí tirei o negócio lá. Aí eu falei, Gabriel, essa lâmpada aqui, H1, H7, alguma coisa assim, essa lâmpada aqui. Fui lá na loja na hora, troquei, botei e funcionou. É tão bonito quando você tem um carro que a seta funciona, que o farol funciona, que o pisar no freio funciona. É ou não é, irmão? E assim a tua vida. É tão bonito quando você funciona em áreas da sua vida. É tão bonito, irmão, quando você pisa no freio, sabe? É hora de parar, é hora de avançar, sabe? É tão bonito quando você começa a iluminar os seus caminhos, sabe, irmãos? Está comigo aqui, não? Então depende de cada um de nós, aonde nós iremos colocar os nossos olhos. Depende de cada um de nós. E aonde eu colocar os meus olhos pode comprometer todo o meu corpo. Se meus olhos foram bons, o meu corpo será luz. Se meus olhos forem ruins, com trevas terríveis há em mim. Está comigo? Verso de número 35. Portanto, tome cuidado para que sua luz não seja na verdade escuridão. Que coisa feia.
Portanto, tome cuidado, para que a luz que há em você não seja na verdade escuridão. O que ele está dizendo? Uma vida de aparência. Está dizendo que está bem, está na luz, mas está nas trevas. E aí, fulano, está tudo bem? Estou cheio de trevas, farol apagado, luz queimada. Está tudo bem, aparência. E essa aparência foi colocada sobre os fariseus. Então cuidado para na verdade você dizer que está em luz. Fulano, como é que estão seus caminhos? Está bem, pastor, estou fazendo tudo certinho, irmão. Mentindo para o pai, mentindo para a mãe, mentindo para o esposo, mentindo para o marido, mentindo para o líder, mentindo para Deus, mentindo para si próprio, dizendo, não, estou na luz, estou legal, estou com Cristo, estou bem. Está nada, está em trevas. Então ele traz a nossa essência, que não dá para dizer que está em luz se está em trevas. Não dá para dizer se está tudo bem, se está tudo mal. Não tem como viver uma vida de engano. Não tem como viver uma vida de aparência. E ele vai resultar no que diz no verso 36. Se tiverem cheio de luz de verdade, como dizem que estão, sem nenhum encanto da sua casa escuro, sua vida inteira será o quê? Adiante. Então peraí. Eu disse que estou bem, mas alguns cantos da minha vida não estão funcionando. Então não estou bem. Porque ele disse, eu tenho de fato a minha luz num pedestal, onde eu estou iluminando todas as áreas da minha vida. Não adianta, irmãos, ou o copo está cheio ou está vazio. Não existe meio copo d'água, não existe meio evangelho, meio convertido. Existe meio convencido, né? Que a pessoa ela se convence, desconvence, etc e tal. Ela vai colocar a palavra conversão no verbo dela. Eu convenci, tu conversa. Ela vai criar o verbo dela. Mas não existe. A Bíblia só chama a gente para duas coisas. Ou é ou não é. Existe o sim e existe o não. Ponto, acabou. Então ele diz no verso 35 de uma possível aparência. Repete comigo, possível aparência. Mais alto, possível aparência. Que é uma vida de engano. Possível aparência. Aí ele vai dizer, se vocês de fato dizem que estão cheios de luz, então nenhum canto da sua vida deve estar escuro. Amados irmãos e irmãs, igreja do Senhor, se tem alguma área da sua vida não resolvida, você ainda não é um luzeiro. Se tem alguma área da sua vida no qual ainda você não conseguiu consertar, está em pendência, ainda está apagado. Talvez não esteja totalmente, mas acho bom você tirar essa lamparina do lugar onde está e colocar no lugar mais alto. Que possamos sair daqui hoje, meu irmão, iluminando tudo na nossa vida, olhando tudo na nossa vida. E uma coisa real é o que eu vou lhe dizer agora. Talvez os mesmos problemas que nós temos hoje, pessoais, familiares, no casamento, em casa, na igreja, no trabalho, na saúde, sempre tiveram conosco. Mas no momento que a gente acende a luz, a gente começa a enxergar como a gente estava. Já entrou numa casa totalmente escura, você não consegue enxergar nada, as paredes rabiscadas, os móveis caídos, quebrados, mas se você apertar o botão interrompe toda aquela casa, você começa a enxergar a realidade, a falsa aparência que ela mostrava. Porque a luz, irmãos, ela veio para mostrar o que está errado, ela veio para expor o que está errado. E isso não é ruim, isso é bom. Porque se eu sou cheio de luz, vou andar como a luz requer. Se eu sou cheio de luz, vou andar como a luz deseja. E se Deus mostrou que alguma área da minha vida está tenebrosa, escurecida, eu hoje nessa manhã vou iluminar. Eu e mais 2 pessoas só. Mais 3 pessoas só. Aí ilumina aí, igreja. Deixa o Espírito acender a sua vida. Se tiver cheio de luz, pastor, eu estou cheio de luz. Então tá, vou te perguntar, algum canto da sua vida está escuro? Está, então não está cheio. Falta completar. Está comigo ou não está? Sua vida inteira será radiante, como uma lamparina se estiver iluminando. Agora, o que Jesus diz sobre luz? Ele colocou para a gente, já preguei aqui várias vezes, só quero tirar um trechinho do livro de Mateus, capítulo 5, verso 14. Mateus 5, 14, ele diz assim: vocês são o quê?
Vocês são o quê? 5,14. Vocês são o quê? Aonde ele diz que é sal, que dá gosto, tempero, ele também diz: vocês são luz do... Então uma coisa eu sei, que no mundo tem o quê? No mundo tem o quê? Escuridão. Se ele está dizendo que eu sou luz no mundo, então no mundo tem o quê? Que cada um cumpra o seu papel, irmãos. Que cada um possa cumprir o seu papel. Já que no mundo tem escuridão, eu tenho luz. Já que eu tenho luz, no mundo tem escuridão, então vamos ver quem vai vencer. A escuridão não pode apagar e abafar a luz que há em mim, mas a luz que há em mim tem que iluminar a escuridão. Por mais tenebrosa que ela seja, ela não tem poder de apagar, por menor que a luz seja. Quem aqui lembra de um vagalume? Bom dia, meu amor. Quem aqui lembra de um vagalume? Esses dias eu estava lá no sítio, fui no vizinho do lado, maior escuridão na mata, e eu vi o bumbum do vagalume. Deu para acompanhar. Até um vagalume, por menor que seja a luz, ele brilha no meio de uma mata. Cada um dá o que tem. Cada um contribui com o que tem. Tem alguém aí, não? Até o vagalume, irmãos. Pelo amor de Jesus. Vós sois luz do mundo. É impossível, não tem como. Jesus está dizendo, do jeito que está, não dá, é impossível, então vamos mudar. É impossível esconder uma cidade construída no muro alto sobre um monte. Ou melhor, é impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Tem como, irmão, eu esconder um projeto grande lá em cima na eira, lá no pico do monte? Não tem. A mesma coisa Deus está dizendo assim: deixe que eles, a sua família, deixe que os que estão lá fora vejam o quanto eu tenho construído na sua vida. Ei, levanta, resplandece, já vem a tua luz, deixa a glória de Deus brilhar em você. O que o Senhor está dizendo? Aumenta o louvor mesmo, fala mesmo, anda como mesmo, anuncia mesmo, prega mesmo. Não dá para esconder essa cidade fortificada não, irmão. Deixa Deus aparecer. Que sejamos como um outdoor, irmãos. Que sejamos como um outdoor. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocar sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas obras devem brilhar. Suas obras devem... Como eu sei que eu sou um luzeiro, como eu sei que eu sou uma lamparina, pelas minhas obras também. As minhas obras revelam quantas luzes eu tenho em mim. Obras má, olhos má, escuridão, trevas. Obras boas, visão boa, obras de luz. Da mesma forma, suas obras devem brilhar, para que todos vejam e louve a Deus, seu Pai que estás no... Ele também trata as obras de Deus como luz. Ele também trata fazer a vontade de Deus como luz. Pergunta: lembra que eu falei que se de fato existe alguma sombra na sua vida, você não está totalmente iluminado? Pergunta: você que não faz a obra, não faz nada para Jesus, é crente domingueiro, senta o bumbum, vai embora, só recebe, está fazendo alguma coisa? Não. Nem na igreja, nem lá fora, não fala de Jesus para ninguém, não ganha ninguém, não entrega um folheto, não prega para ninguém, não mete a mão numa vassoura. Como é que você vai falar que isso é luz? A obra ministerial também é luz. O ídolo de Jesus também é luz. Se você não ganha vida para Jesus, a tua área está infrutífera. Se você não menciona o nome dele, não fala da grandeza dele, a tua vida ministerial está apagada. Ninguém, irmão, ninguém é iluminado para si próprio, irmãos. A intenção da luz é que outros enxerguem. Eu não sou, não, a minha vai perder, vai apagar. Por quê? Porque se eu tiver a luz para mim próprio, eu vou me esconder debaixo dessa mesa. Mas o propósito da luz é o quê, irmão? Fazer com que outros enxerguem aquilo que você está enxergando. Fazer com que outros creiam naquilo que você está crendo. Fazer com que outros recebam aquilo que você está recebendo. Ah, pelo amor de Deus, acendeu uma luz ali, ó. Acendeu outra ali, ó. Dá uma salva de palmas ao Senhor, se você pode.
Em Mateus 6:22 diz que os olhos são como lamparina que ilumina todo o corpo. Bons olhos, corpo brilhante. Quando você, irmão, tem os olhos saudáveis, você não vê defeito em nada. Você enxerga até o defeito como qualidade. Está comigo ou não? Então, quando eu tenho os olhos saudáveis, eu não enxergo nada ruim. Eu sou grato a Deus em tudo. Lucas capítulo 15, verso 8. Como é que se recupera os valores perdidos? Olha o que diz uma parábola bem conhecida, que é a parábola onde ele diz sobre a dracma perdida, a ovelha perdida e o filho pródigo. Lembra daquela mulher em que estava em casa e ela tinha quantas de dracma? Diga 10. E ela perdeu quantas? Uma. Ela ficou com 9, estava na vantagem? Estava. Mas era interessante para ela achar uma. Por quê? Porque a nossa intenção hoje aqui nessa manhã não é ter 9 áreas acesas. Vou repetir mais uma vez. A nossa intenção nessa manhã não é que 9 áreas sejam acendidas. Nós estamos em busca hoje da totalidade, no 10. Nós estamos em busca hoje em que todas as áreas da nossa vida sejam acesas. E essa mulher, quando ela perde essa de dracma, ela perdeu não na rua, irmão, ela perdeu em casa. Lucas capítulo 15, verso 8. Ou suponhamos que uma mulher que tenha 10 moedas de prata perca uma. Acaso ela não fará o quê? Fará o quê? Obrigado. Obrigado, Vera. Acenderá uma, varrerá a casa inteira e procurará com cuidado até. Como é que eu recupero o valor perdido? A luz acesa. A luz acesa. Quem tem algo para achar aqui que perdeu? Levante suas mãos. Quem tem algo? Irmãos, quem tem algo para achar que perdeu? Todos nós, irmãos. Não é palavra de efeito, não é para você ser, não, como humilde eu vou levantar a minha mão. É uma verdade. Será que você está vivendo 100% do que você tem disponibilidade para viver? Você está vivendo 100% no qual Deus quer que você viva? Será que todas as áreas da nossa vida de fato estão iluminadas? Será que a gente pode olhar num campo de 360 graus, está tudo perfeito? Sentimentalmente, financeiramente, espiritualmente, familiarmente, como homem, como mulher, como cidadão, como filho, como pai, como empregado, como empregador. Será que nós estamos 100%? Então vamos ligar a 10ª lâmpada hoje. Vamos ir na nossa totalidade hoje, iluminar todas as áreas de nossas vidas e deixar que Deus faça a plena vontade dele em nós. Acaso acenderá uma lâmpada? Claro que vai acender. A mulher perdeu em casa, tem 9, mas ela tem 10. Ela tem 9. Não, pelo menos em 9 áreas da minha vida eu estou bem. Mas Deus não chamou para 9, chamou para 10. Quem perdeu não foi Deus, foi ela. Não vigiou, caiu em casa. Mas o mesmo lugar onde você caiu, você pode se reerguer. Você não precisa mudar de casa. Ela não mudou de casa, ela ligou a luz na casa onde ela perdeu. Onde você perdeu? Vai mudar de casamento? Vai mudar de célula? Vai mudar de igreja? Vai mudar de trabalho? Muda você. Muda você. A gente quer muito mudar, sentido, vou mudar de geografia, vou mudar de casa, vou mudar de casamento. Por que não mudar a gente? Por que não mudar a gente? É ou não é? A maioria dos casamentos poderiam se recuperar se eu não exigisse tanta mudança, talvez no cônjuge, e começasse a mudança através de mim. A pessoa numa crise com a minha esposa, eu exijo dela, fala, ela não vai mudar. Aí o Espírito vai falar assim, nem ela nem você, né? Se começar a mudança por mim, constrange o outro, irmãos. Muda o outro. Ah, mas já tentei. Tentou no teu limite, não no de Deus. Porque a gente coloca limite para as coisas, mas quando é para a gente precisa dar mais uma esticadinha aí, né? A gente é muito egoísta. A gente quer o bem para nós. Está comigo aí, não? Ou suponhamos que uma mulher tem 10, a casa não acenderá, claro que ela acenderá. Varrendo a casa, ela vai achar e encontra. E o texto continua ainda, não separei aqui. Ela diz que elas são as amigas para celebrar. Quem consegue iluminar uma área apagada da vida, irmão, sempre está cercado de multidões e mostra para outros, para que outros vejam.
O teu testemunho interessa para o céu e para as pessoas da terra, irmãos. Olha o que o salmista vai colocar sobre lâmpada. Eu quero aplicar na direção. Salmo 119, verso 105. Salmo 119, verso 105. Posso ler? Sim ou não? Dá um glória aí, irmãos. Tua palavra é o quê? Como é que eu posso me iluminar, Cássio? Ouvindo a tua? Exatamente, esse é o sentido dessa manhã. Talvez você entrou aqui escuro, sem luz no caminho, sem saber que direção, mas a palavra agora está fazendo o efeito dela. A palavra está dizendo assim: sabe, a atitude que você tem que tomar amanhã está sendo anunciada hoje. A resposta que você tem que dar, a direção que você vai tomar é hoje. Ele vai dizer: a tua palavra é lâmpada para os meus. Ou seja, eu vou caminhar debaixo da direção. Se eu tiver a palavra, eu tenho a luz. Se Deus me iluminar, não terei sombra. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus próximos dias. Muito importante isso. Como diz João 8:32, conhecereis a verdade, conhecereis a palavra, e ela te libertará. A palavra é libertadora, irmãos. Eu fico imaginando pessoas que vêm para o culto, pessoas que dormem, pessoas que não anotam a palavra. Eu fico imaginando, deve ter um saquetel furado. Ela tem um recipiente, mas está furado. Por quê? Porque ela não consegue armazenar nada, não aprende nada. Em 4 cultos que eu boto, já era um seminário na sua vida, irmãos. Sua palavra de hoje, irmão, já é uma matéria, irmã, de prática cristã, irmã. Sua palavra de hoje já dá para você caminhar até o final do ano, irmãos, sem andar em escuridão. Mas sabe qual é o nosso conceito, o nosso problema? É que a gente não tem interesse, mas a gente quer mudança, mas a gente não aplica o coração, a gente não usa a força, a gente gasta a energia que era para iluminar em outras coisas. Se todos nós olharmos a palavra de hoje, nós temos aí, irmão, 60 dias para virar o melhor ano da nossa vida. Deus não quer que você ilumine apenas uma areazinha. Tá bom, na questão de humildade, Deus já fez isso aqui. Não, Deus quer ver a totalidade dele, e verás a diferença do que serve a Deus, do que não serve. E diz o Senhor: eu quero te colocar como cabeça e não como cauda. Eu quero colocar você por cima e não por baixo. Se 2 pessoas recebem, faz o seguinte: dá um glória para Jesus aí nessa manhã. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é tua. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é tua. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é tua. Sabe, irmãos, é como se você tivesse que tomar uma decisão amanhã. Aí Deus vai te mostrar assim: tem trevas aí, você não vai. Ou se Deus te levar a algum lugar para você iluminar, você vai ver os teus pés lá tão reluzentes. A glória do Senhor tem que acompanhar a gente, pessoal. A presença de Deus tem que ir para a gente. O que é que chamou a atenção de Moisés? A sarça queimava e não se consumia. Chamou tanta atenção de Moisés, em que Deus se manifestou ali. Por quê? Porque estava aceso. Estava aceso. Alguns lugares Deus vai iluminar para a gente entender que é Deus que está sinalizando. Mas se outros lugares, irmãos, não tiver luz e Deus não quer que a gente ponha o pé, não iremos pôr o pé. Mas se tiverem trevas, e Deus vai dizer assim: é através de você que eu vou iluminar. Prepara o teu 42, prepara o teu 37 e pode colocar, porque diz o Senhor: todo lugar que eu colocar a planta dos teus pés, esse lugar se transformará em bênção. 2 pessoas só tá bom para comemorar aí. Lâmpada e luz para o meu caminho. A lâmpada não brilha por si própria. A lâmpada tem que estar energizada, conectada a alguém, a alguma coisa. E a nossa lâmpada espiritual precisa estar conectada em Deus. O sublime dessa manhã também há de se comemorar agora. Se você olhar o texto de Gênesis capítulo 1, verso 1 ao 4,
eu queria que você transicionasse o pensamento que o Senhor me deu. Deus criou tudo, sim ou não? Mas antes de criar tudo, Ele criou o quê? A gente quer criar muitas coisas, mas não adianta criar coisas ainda com a vida escura, ainda sem estar iluminado. Preste atenção na inteligência de Deus. No primeiro dia, Deus criou os céus e a... Tem que criar. Não tem como colocar luz se não tiver céu, não tiver terra. Beleza? A terra era sem o quê? Forma aí. E o que tinha lá? E a escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das... Verso número 3. Então Deus disse: haja, e houve. Verso 4. E viu Deus que a luz era boa, e separou luz da escuridão. Antes de qualquer ideia, antes de criar qualquer coisa, coloque luz nisso aí. Deus não chamou peixe sem antes não trazer a luz. Deus não chamou a relva sem antes trazer a luz. Deus não entregou um jardim para o homem escurecido. Tudo que Deus foi criar, Ele criou após a luz. O que Deus está dizendo para a gente? Tem ideia? Tem ideia? Tem projeto? Quem tem projeto aí, meus irmãos? Quem tem vontade de vencer, coloque a luz sobre essas coisas. O que começa na luz jamais irá entrar nas trevas. Se o próprio Deus criou tudo com base na luz, irmãos, a nossa vida tem que estar fundamentada assim. A própria criação já deixa para a gente um legado, já deixa para a gente um caminho. Não adianta um carro zero, irmãos, apagado. Não adianta um carro zero com a bateria riada. Então tudo que eu quero criar, eu preciso pôr a luz. E o que é luz? Palavra. O que é luz? Vontade de Deus. O que é luz? Estar onde Deus quer que eu esteja. Não adianta querer que áreas da sua vida dê certo, se você ainda está escondido aonde Deus não quer que você se esconda. Sai dessa caverna, Elias. Eu não mandei você se esconder por ameaças fúteis, por ameaças cholas. Sai dessa caverna. Precisa estar num lugar onde seja 360 graus. Senão, fora que isso, ô Jesus, fora que isso, que prova, hein, irmão? Imagina as irmãs com aquela água na cabeça, aquela bacia. E elas vão, né, irmãos? Eu preciso estar no lugar onde Deus quer que esteja. Eu preciso iluminar quem está ao meu redor. Engraçado que a luz, ela traz um ambiente para todos, não só para mim. Talvez seja aí que Deus quer. Eu quero ser luz para quê? O meu testemunho tem que edificar. O luzeiro que Deus vai me dar tem que edificar. A vida clara que Deus vai me dar tem que edificar. Por quê? Porque a glória dele, Ele não divide a glória dele com ninguém. Quando eu dou a glória para Ele, eu estou mostrando qual é a fonte da minha alegria, qual é a fonte da minha saúde, qual é a fonte do sucesso. É Ele. Pare de se esconder, se exponha mais, se mostre mais. Algumas áreas das nossas vidas hoje precisam ser mudadas. Alguns comportamentos nossos precisam ser mudados. Senão não vai adiantar nada. Como eu disse no início da mensagem, eu frequento o culto somente. Porque uma vez que eu não coloco em prática, eu sou somente um ouvinte e não um praticante. Isso não funciona pra gente, Edson. Eu preciso ser um praticante. Diga assim: eu sou refém do que eu estou ouvindo. Quando você diz eu sou refém, você está dizendo assim: Senhor, eu me rendo. Vou falar mais uma vez: Senhor, eu me rendo. Quem hoje aqui já detectou que algumas coisas tem que mudar na sua vida? Ótimo. Um dos melhores versículos que nós iremos ler hoje, não anulando o que já lemos, nem um pouco do que falta ainda, mas veja bem o que Paulo diz aos irmãos de Tessalônica. Tessalonicenses capítulo 5, verso 19. Amado, sem Ele não há. Olha que versículo lindo. Tessalonicenses 5, 19.
Pastor, mas eu não consigo. A terra era sem forma e vazia, o Espírito pairava. O Espírito já está aí, começa a enxergar Ele, irmãos. Não apague o Espírito Santo, deixa Ele mover as coisas do lugar. Por diversas vezes você cantou: eu sou tua casa, sou tua morada, mude as coisas de lugar. Então não apague o Espírito Santo de Deus. Tem alguém para reagir nessa manhã aí, meu irmão? Não apaguem! Não apaguem! Faz assim, por favor. Assim, ó. Onda. Faz assim, por favor. O Espírito de Deus pairava. Faz assim, por favor. Tem gente fazendo muito bonito. O Espírito de Deus pairava. Vai continuando assim, vai continuando. Mas diga assim: a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito estava lá. Não havia luz, mas o Espírito estava lá. Nada construído, mas o Espírito estava lá. Diga assim: algumas áreas da minha vida ainda não tem sentido, mas o Espírito está aqui. Algumas coisas ainda não mudaram, mas o Espírito está aqui. Diga: eu não vou apagar a presença do Senhor na minha vida. Se você crê, reage do tamanho da tua fé. Uma palavra para a cidade santa. Sabemos que Deus tem um carinho fabuloso por Israel. Jerusalém é o coração. E Deus, no momento de opróbrio, no momento de escuridão para toda essa nação, Deus levanta uma palavra ao povo e diz ao povo: tem jeito ainda. Isaías 60, verso 1, um dos versículos que eu sou chonado nele também. Isaías 60, verso 1 ao 3. Levanta de Jerusalém. Não adianta ficar prostrado. Tem que levantar a cabeça. Que haja luz, e que sua luz brilhe para que todos vejam. Pois você se levanta e reluz a glória do... Olha para a pessoa do seu lado, fala assim: levanta a tua cabeça, porque Deus está doido para jogar a glória dele na tua face, para que outras pessoas vejam um brilho do Espírito Santo em você. Ei! A glória do Senhor está sobre nossas vidas. Pastor, heresia uma ova. Moisés subiu ao monte e desceu como? Chapado da presença. Ninguém conseguia olhar para a cara dele. Que a glória do Senhor saia dessas portas também, seja manifesta em nossas vidas. Moisés foi lá em cima e Deus falou assim: Moisés, vira descosta. Deus passou, vuf. Quando Moisés desceu lá embaixo, Deus só falou: Moisés, a glória do Senhor vai ressurgir em nossos rostos. Ele vai tirar o choro e colocar alegria. Ele vai tirar o semblante caído e colocar a glória dele. Tem alguém aí, meu irmão? O luto acabou. O tempo de cantar chegou. Celebra aí, rebote. Celebra aí do tamanho da sua fé. É manhã de Santa Ceia. Oh! Apocalipse capítulo 21, verso 23. Diga assim: a minha fonte é Ele. Diga: o disjuntor da minha casa é Deus. Diga: quem abastece o meu túnel, o tanque de combustível da minha vida é Deus. Vai, manifesta isso para Ele, diga. Quem enriquece a minha saúde é Deus. Quem põe um pão na minha casa é Deus. Quem me dá energia para me levantar é Deus. Quem me dá a direção da minha vida é Deus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. É bom reconhecermos que Deus é a nossa fonte de luz. Diga: Deus é minha fonte de luz. A cidade não precisa de sol e nem de lua, pois a glória de Deus a ilumina.
e o Cordeiro Jesus é a lamparina de Deus. A cidade santa. Nós estamos aqui à mercê de um sol, à mercê de uma lua, à mercê de uma luz, refém de uma companhia de eletricidade, de um posto de combustível, de algum tipo de combustão para trazer luz para nós. Não, esse tempo é passageiro. Daqui a pouco estaremos diante dele e ele será a nossa luz. O sol perdeu porque o rosto dele brilha mais. A lua será apagada porque o rosto dele brilha mais que a lua, brilha mais que o sol. Eu olho de um lado e vejo Deus iluminando toda a cidade, e eu olho para a sua direita de Deus, eu vejo a lâmpada de Deus. Quem ama Jesus? Quem ama Jesus? Quem ama Jesus? Quem ama Jesus? Quem ama Jesus, celebra aí no seu lugar então, meu irmão. Olha o que diz verso 24: as nações andarão em sua... Quem é? As nações andarão na sua... Pode ficar tranquilo, não precisa passar protetor solar não. Deus não vai te queimar não. Teu corpo vai ser um corpo glorificado. Compartilhe com a glória dele. Compartilhe. Na verdade você vai receber um bronzeamento na totalidade já. Você vai ser todo bronzeado, pá! Corpo glorificado. Quando você vê a glória de Deus, você vê que a luz dele reflete em você. Sabe aquela camisa que aquele irmão está vindo ali? Fica de pé aí, querido, onde você está. Oi, amigo, senta não. Ei, senta não, fica de pé. Fica de pé, fica de pé. Tem uma luz que coloca em você. Vem cá, amigo, por favor. Tem alguém com aquela camisa mais perto aqui dele? Vem cá, meu irmão, por favor. Vem cá, vem cá, vem cá. Tem uma luz que coloca em você. É o lanterna verde, não é? É um lanterna verde que você faz aquela coisa. Bota uma luz aqui, não sei se vai dar certo. Olha só, olha o destaque. Ainda bem que ele é pretinho, né? Mais bonitinho ainda, né? Eu sou preto por dentro, viu? Aqui. Fica aqui, Renato. Não, estava legal como que estava. Tira aí, tira aí. Aí, tira aí, tira aí. Aí, tira aí, tira aí. Mais um pouquinho, tira aí. Olha lá. Sabe o que é isso? A glória de Deus vai refletir. Quanto mais luz de Deus, mais eu vou aparecer. Quanto mais Deus ilumina, mais eu apareço. Por favor, dá uma salva de palmas ao Renatinho aí, o nosso pretinho bonitinho. As nações andarão na sua luz, os reis da sua glória estarão na cidade, entrarão na sua cidade. Suas portas nunca se fecharão, ali não haverá noite. Todas as nações trarão sua glória e honra na cidade. Nenhum mal terá permissão de entrar, nem pessoa alguma que pratique o que é vergonhoso e enganoso, mas somente aqueles cujo... Está desviado? Está desviado? O nome está arriscado no livro da vida. Coloca hoje. Como é que eu vou participar desse luzeiro? Só se o meu nome estiver no livro da vida do Cordeiro. Só se o meu nome estiver escrito no livro da vida, onde Jesus tem autoridade. Amém do posto? Onde Jesus tem autoridade para ler o nosso nome escrito no livro da vida. Como diz João, Hebreus capítulo 10, verso número 32. Hoje a gente deu uma passeada, não deu? Bom, né? Hebreus 10, 32. Lembre-se dos primeiros dias, quando foram o quê? Quem aqui sabe o dia da sua conversão? Quando foi? Quando foi? Fala o dia. Fala a hora. Qual a roupa que você estava? Quem aqui lembra o dia do seu batismo? Se o pessoal de ontem esquecer, tá ruim demais. A gente vai ter que... É ou não é, Aninha? Tem que orar aqui, bonito aqui, é ou não é? O pessoal de ontem esquecer, tem que... Agora, presta atenção numa coisa. Olha o que o Hebreus diz pra gente, autor anônimo. Mas olha o que diz pra gente. Lembre dos primeiros dias, quando foram
já existe luz, já existem as primeiras obras. Aqui a gente cai muito do primeiro amor, que vai apagando a nossa luz. A rotina do casamento. Todo mundo sabe que o casamento, ele é rotineiro. Ele tende-se a definhar. A gente tende a se acostumar com o trabalho, com a casa, com o casamento, com a obra, com a igreja, com tudo. Mas ele diz para a gente que nós já fomos iluminados e permanecemos firmes, apesar de muitos sofrimentos. Por quê? Quer ver uma coisa? Charles, qual foi a luz mais recente trocada aqui agora? Pode apontar para a gente? A mais recente aqui agora. Aquela lá de cima lá. Olha como é que ela está reluzendo na cabeça daquele irmão lá, do Rai e da Rai. Ó. Fica de pé aí os dois, o casal, por favor. Aponta para essa luz aí. Ela é ou não é a luz mais tensa, mais forte da igreja? Por quê? Porque ela foi trocada agora. Primeiro amor faz isso na gente. Primeiro amor não deixa a luz se apagar. Agora, quando a gente vai perdendo o amor, olha lá, ó. Está apagado? Não está apagado, mas está o quê? Piscando. E o piscar é o seguinte: eu estou indefinido se eu quero me manter apagado ou se eu quero me manter aceso. Aponta de novo, casal. Isso, de pé os dois, agora um beijinho um no outro. Aquela luz foi trocada agora segundo o nosso engenheiro Charles. O nosso engenheiro Charles diz que a gente trocou essa luz por um poucos dias. E esse primeiro amor é a nossa manutenção. E o texto diz que quando a gente está no primeiro amor, a gente passa por cima dos sofrimentos. A gente passa por cima do que falam da gente. A gente baixa a cabeça quando alguém corrige a gente. Por quê? Porque eu estou iluminado, não vou deixar ninguém apagar minha luz. Então o primeiro amor me faz manter a chama acesa. E o que acontece, pastor, para a gente ficar assim? É o tempo. Existe uma manutenção da fé. Existe uma manutenção do casamento. As suas finanças. Se você está bem hoje, se você não vigiar, você vai definhar. Existe uma manutenção das suas finanças. Existe uma manutenção dos seus filhos. Existe a manutenção do casamento. Existe a manutenção da igreja. Olha quantas lâmpadas apagadas nós já temos. Outra coisa. Sabe por que essas lâmpadas estão apagadas? Ou estão se apagando, queimando? Pastor, porque é do Paraguai. É da China. Tudo é da China. Essas lâmpadas estão assim porque a nossa rede não está muito boa. Vou repetir mais uma vez. A nossa lâmpada está assim porque a nossa fiação que distribui aqui não está muito conectada com o que vem lá de fora. Se eu não tiver uma conexão, um fio perfeito, uma bitola perfeita, se eu tiver mal conectado, já viu que às vezes um curto-circuito é algum fio frouxo? Esses dias o Bruno está ali, o Bruno não me deixa mentir, ele falou, não me deixa, nem quero, ainda se ele deixar, se eu não mentir. Ele me falou que um fio ali, pegou fogo, Bruno? Estava bem torrado, não era? E ele falou que esse fio estava frouxo. Crente frouxo é igual a frio frouxo. Ele falou que estava quase pegando fogo. Ia torrar a igreja toda. Por quê? Algo mal conectado. Agora olha para o irmão do seu lado e fala: descobri. Tem um parafuso frouxo. Se vê esse irmão que torra em tudo, né? Tudo ele está estressado. Parafuso frouxo. Tudo se estoura. Parafuso frouxo. É ou não é? Ah, vou pegar fogo. Parafuso frouxo. Está comigo aí? Vou chutar o balde. Parafuso frouxo. Não quero mais nada com isso. Parafuso frouxo. Aperte seu parafuso nessa manhã, meu irmão, antes que a sua casa pegue fogo. Está comigo aí não?
Então, quando a gente está no primeiro amor, repita comigo, estou terminando. Quando a gente está no primeiro amor, isso nem combinou. Quando a gente está no primeiro amor, a gente permanece firme, apesar de que, Bia? Apesar de que, Bia? Apesar de muita luta. Você pode ter a luta que for, sim ou não, Tite? Sim. Mas se você está com luz, irmão, você não está nem aí. Então, se algumas coisas você não tem tolerado, significa que algumas áreas já não estão tão iluminadas. Vamos caminhar. Portanto, verso 35. Não abra mão da sua firme confiança. Lembre-se da grande recompensa que ela traz. Vocês precisam perseverar a fim de que depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo aquilo que Ele prometeu. Pois em breve virá aquele que está por vir e não se atrasará. Meu justo viverá pela fé. Se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. Eu, você, nós. Mas nós não somos daqueles que se afastam para a sua própria destruição. Nós somos pessoas de fé cuja alma é preservada na luz. Se tu crê, fique de pé, dá a melhor salva de palmas ao Senhor aí, meu irmão. Tem que ser melhor, pessoal.